minutinho. Pessoal, hoje quem está com a gente aqui é o Éder. O Éder é o seu pai muito novo, anos, a mãe era dona de casa, teve que se reinventar. E dentre tantos desafios que ele conseguiu, que ele superar na vida dele, um deles foi quebrar por 4 vezes, né? Éder quebrou por 4 vezes, Éder foi motoboy, Laura, segmento da construção. Oi, tá falhando muito. Não oi. sei se só para mim, mas tá A minha falhando internet está muito. muito ruim aqui. É. É porque eu estou sem o cabo de. Me presta um negócio, Joana, por favor. Joana, me empresta o meu cabo do que eu te emprestei. A gente está sem aqui. Tá me ouvindo, pessoal? Agora melhor? Isso. Tá melhor. Tava falhando André, eu muito. vou te pedir outra gentileza. Eu quero que você. Tá bom, eu quero que você admita as pessoas aqui, por favor, tá? Que Tá estão bom, pedindo para entrar. Você vai admitindo, por favor. tá bom. E o Éder foi motoboy com 17 anos, comprou a moto dele para poder começar a trabalhar, fez o corre dele, construiu a casa dos sonhos, quebrou, teve que vender. O Éder era gordo e careca, e eu acho que de tudo isso, ele conta uma história que é muito verdade. Ele construiu um CPF forte para ter um CNPJ forte. Ele apanhou muito, mas hoje ele é um empresário muito bem nas relações dele, com família muito bacana. Ele está com a mesma pessoa há 24 anos. O Éder é meu. Não. Voltou, gente? Voltou aqui, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Podem me responder, por favor? Bom dia. Melhorou, Sim, melhorou. sim, Tá ouvindo. falhando. Tá Melhorou um falhando, pouco. André. Assim que eu acabar de falar, eu vou ligar no meu ponto aqui, tá? Só Tá que bom, se eu falhar aqui, vocês me avisem, por favor. tá bom. Então, ele E para parceiro? é o convidado, tá? Fecha os Tá microfones, por falhando, favor, Laura. Pode gente. tirar essa blusa, né? Tudo. Então pode começar aí, Éder, enquanto eu vou arrumar, tá, gente? Então apresento a vocês aí o Éder. Então, bora, vou pra Ele vai galera bater um aqui. papo com a gente aí, Tá beleza? bom. Pessoal, fecha o microfone, André, seu microfone tá Pessoal, aberto. bom Daiane dia. Bom dia, Rogerinho. Ô, Éder, obrigado aí, né? Meio que de última hora, mas tenho Obrigado certeza vocês. que, pelo briefing que a Laurinha me passou aqui, já gerou uma expectativa muito grande. Eu acho que, assim, você vai ver que o time aí começa a colocar em prática rápido, viu? Que você colocar Boa, hoje aqui, já vai ter gente fazendo hoje. Esse que é o boa, boa. grande diferencial da nossa turma aqui, que é colocar em prática rápido as ideias que a gente consegue extrair de fora. Então, muito obrigado e boa live para vocês. Time, vamos para cima. O mês ainda está começando, precisamos de vocês. O mês começou forte. Temos feirão aí em Uberaba acontecendo, temos feirão em Juiz de Fora começando na sexta. Então, vamos para cima que tem muita coisa boa para acontecer. E hoje eu tô de folga, hein, pessoal? Ninguém me manda mensagem, não, hein? Só vou assistir a live e tô indo embora. Eu, hein? Bom dia, gente. Obrigado aí, Rogerinho, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão me escutando. Obrigado, Laura, pela oportunidade de sempre lembrar aí do seu amigo e parceiro e primo. A Laura falou um pouco aí já. Hoje eu vim pensando um pouco do que falar para vocês que conseguiria aí impactar e ajudar aí cada um de vocês. Então, eu vou começar com uma coisa que me aconteceu hoje de manhã. Eu levo a minha filha como de costume no colégio todos os dias, não abro mão disso. Eu costumo brincar que não tem dinheiro no mundo que pague que vale eu deixar de pelo menos levar ou buscar minha filha todos os dias. Então, hoje pela manhã, quando eu estava levando ela, eu pedi para ela que passasse o cadastro no meu tênis. A gente sai de casa, a gente mora em Salvaterra, minha filha estuda no Morro da Glória, então com a Morro do Privilégio fechado, o trânsito tá uma loucura. Então a gente já saía muito cedo pela distância, a gente está tendo que sair mais cedo ainda. Então o meu tênis que eu ia treinar hoje de manhã tinha lavado, precisava de passar o cadastro nele, e eu pedi à minha filha que passasse o cadastro para mim. E ela passou no primeiro tênis, o cadastro todo torcido, todo bagunçado.
E aí eu parei e pedi para ela, filha, deixa o papai te explicar, deixa eu te dar escuta o meu conselho para poder você fazer. Por quê? Porque eu entendo que nesses pequenos detalhes fazem muita diferença na vida da gente. Porque se você passa o cadastro todo bagunçado, normalmente você vai trabalhar bagunçado, você vai ter um treino físico bagunçado, você vai cuidar da sua alma, do seu espírito bagunçado, e aí os resultados na vida pessoal e profissional vai ser mais ou menos, vai ser bem morno, né? Então, eu gosto de sempre dar esses ensinamentos. Então, foi um insight que eu tive hoje de manhã para dizer que tudo que a gente vai fazer, por mais que pareça simples e uma coisa boba, mas você tem que preocupar com pequenos detalhes. E aí eu expliquei para minha filha, passa o cadastro para ele não torcer o primeiro, começa certo e você vai passando pontinho a pontinho do tênis, com ele esticando para que ele fique todo reto. E assim ela fez e aprendeu. Eu plantei uma sementinha nela que não faça nada mais ou menos na sua vida. Não aceite tanto faz, não aceite nada, não tolere nada que seja mais ou menos. Então, a Laura é um exemplo aí de intensidade. Eu estava escutando aqui já cedo pela pontualidade, de falar com todo mundo. Gente, temos que ter pontualidade. A Laura é um exemplo de intensidade, que eu acho que esses pequenos detalhes, acredito muito que faça a diferença de longo prazo na nossa vida. Então, vou contar um pouco aqui da minha história, para ser um pouco breve, tentar falar aqui bem rápido, para que a gente consiga passar bastante coisa para vocês e tentar aí impactar e, de repente, ajudar um pouco aí cada um de vocês com a minha história de vida, tá bom? Então vamos lá. Comecei minha vida, eu fiquei órfão de pai com 10 anos de idade, e aí eu falo que a gente tem todas as desculpas, eu tinha todas as desculpas do mundo para ser um fracassado, um derrotado e desistir desde o início, e nada disso abalou nem eu, nem a minha família, por mais que a gente carregue traumas, né, porque a gente tem que tratar durante a caminhada da vida, mas nada disso se viu como desculpa para a gente. Com 14 para 15 anos, mudei para Juiz de Fora. Comecei trabalhando como motoboy no Jockey 2 em Juiz de Fora, no trailer Drilanches, que existe até hoje. E meu sonho sempre foi empreender, vender, e ter negócio, fazer dinheiro. Então, com 17 anos, eu já abri um CNPJ, uma empresa de representação, através de uma oportunidade que eu tive de um amigo, de um tio. E aí ele me deu a pasta para eu carregar, para eu aprender a trabalhar com ele, e acabei virando sócio muito rápido dessa empresa. De lá para cá, tive indústria de embalagem plástica, tive 2 concessionárias de carro, tive transportadora, tive vários negócios e fali 4 deles. E fali porque me faltava muitas coisas além apenas da vontade de empreender, de fazer dinheiro, de crescer na vida e poder ajudar e transbordar na vida da minha família, da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, de todos que me cercam. E aí, em 2014, quando a minha filha Helena nasceu, 11 anos atrás, eu olhei para o espelho e falei: eu não quero que esse Éder seja o pai da Helena, o marido da Thalita. Eu não aceito mais e não tolero mais esse derrotado. Eu estava com 130 quilos, todo ferrado de saúde, tinha uma azia, uma queimação de estômago que nem o omeprazol de 40 miligramas sarava. E aí eu mudei a minha vida, eu falo que foi através de uma decisão de não ser mais esse derrotado que estava ali em 2014. E aí, a partir dali, eu entendo que hoje, 11 anos depois, eu vejo que a minha grande mudança, ela ocorreu através do esporte. Por quê? Porque, pelo eu ter perdido meu pai muito novo, a minha mãe foi trabalhar, minha mãe era do lar, foi trabalhar de manhã, de tarde, à noite, para poder sustentar 3 filhos, que ela não trabalhava. Então, ela não conseguiu dar uma base para ensinar disciplina, constância e todas as coisas que a gente precisa aí para ter uma vida próspera, uma vida abundante.
E através do esporte que eu comecei a fazer em 2014, que foi andar de bicicleta, porque eu estava com um sobrepeso absurdo, então só a bicicleta que me aguentava e deixava que eu praticasse um esporte para me ajudar a perder peso e chegar aí num peso que eu tenho hoje de 80 quilos. E aí o esporte me ensinou que eu falo que disciplina, constância, poder da repetição, todos os detalhes que uma vida de um atleta, que uma vida esportiva e que uma vida boa, ela exige. E eu levei isso para o mundo empresarial, eu levei isso para os negócios. Então, em 2014, final do ano, eu tive que vender uma casa que eu tinha construído para viver na minha mente da época, né? Para viver o resto da vida. Fiz uma casa, uma belíssima casa, onde o umbiguinho da minha filha está enterrado no jardim da frente, e eu tive que vender essa casa para recomeçar. E aí, quando eu fiz isso, eu vi que o jogo do dinheiro não é só andar atrás do dinheiro, é plantar, cultivar e depois, com o tempo certo, colher. Então, a partir daí, com esse ensinamento que eu tive do esporte, que eu, durante 1 ano e meio, eu fiquei fazendo esporte para chegar no peso de sair de 130 para 80 quilos e perder 50 quilos, simplesmente, somente fazendo restrição de alimento, de quantidade de caloria por dia e fazendo esporte todos os dias. E a partir daí, eu falo que eu entendi o jogo da vida. Por quê? Porque eu vendi essa casa e aí eu replantei todas as minhas sementes e comecei, a partir dali, com o ensinamento do esporte, a fazer 10, 20 anos em um. E uma coisa que eu fiz muito, 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 quando eu vendi minha casa, eu fui trabalhar e fui fazer construção de casa e condomínios. Então, eu comecei construindo, eu já tinha feito muita construção, mas eu fiz uma casa, vendi, fiz um condomínio de 6 casas, vendi tudo com as sementes da casa que eu tinha vendido. E aí, eu era o meu principal vendedor. Eu era o vendedor dos meus produtos, que eram terrenos e casas. E eu usei a disciplina e a constância e o poder da repetição do esporte nas vendas de imóvel. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um placar da disciplina dentro do meu escritório, dentro de casa, e todas as minhas tarefas que eu achava que eu teria que fazer diariamente para conquistar tudo que eu desejava, eu coloquei num placar da disciplina e coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para quê? Para que eu olhasse todos os dias na hora de dormir o que eu fiz e o que eu não fiz. E ticar o que eu fiz e dar um xizinho lá do que eu não fiz. E isso passou a ser o meu guardião, passou a ser o meu fiscal, me policiando que eu não estou fazendo o que eu preciso fazer todos os dias para chegar na vida e conquistar o que eu quero. E a partir dali, vou dar um exemplo na venda de imóvel. Eu coloquei lá, fazer no mínimo 5 contatos via telefone e mandar mensagem de produtos para no mínimo 5 pessoas diariamente. E todas as sextas-feiras eu tinha o costume de ir na obra, fiscalizar a obra, medir a obra para fazer o pagamento, e eu fazia vídeos e fotos da atualização da obra. Para quê? Para enviar para todos os clientes que já tinham me comprado. Com isso, com essa constância de toda sexta-feira enviar para os meus clientes que já tinham me comprado, esses clientes viraram meus vendedores. Eu passei a vender os meus imóveis sozinho. Eu com os meus clientes. Por quê? Porque eu fazia uma simples ação todos os dias da minha vida, de domingo a domingo, incansavelmente, de 2014 para cá. Então, hoje, eu levo isso em tudo que eu faço. Hoje eu tenho um grupo de negócio, tenho um grupo empresarial com várias frentes de negócio, e uso isso e levo isso para todo o meu time, todo mundo que me cerca. O poder da repetição é incrível e ele gera um resultado extraordinário na vida de qualquer pessoa. Então, como eu falei, com esses detalhes de fazer esse
pequenas tarefas todos os dias e me fiscalizar, como eu falei, eu passei a fazer 10, 20 anos em um, incansavelmente de 2015 para cá. Então, eu hoje tenho uma vida que eu considero perto do Éder, que saiu de Leopoldina, que veio para Juiz de Fora trabalhar como motoboy. Minha mãe, até pouco tempo, morava de aluguel no bairro industrial em Juiz de Fora. E hoje, de 2015, 2016 para cá, eu consegui fazer 1, 2 viagens para a Europa todos os anos. Eu consegui comemorar o aniversário da minha filha de 5 anos na Disney com ela, comemorar o aniversário dela na Disney com 10 anos de idade na Disney do jeito que ela queria, poder proporcionar viagens, conforto. Em 2018, eu consegui comprar uma casa que eu achava que minha casa que eu vendi dos sonhos era a melhor casa que eu poderia ter na minha vida, com a mente que eu tinha na época, nesse momento. Em 2018, eu comprei uma casa 5 vezes melhor do que a que eu tive que vender e achei que meu mundo tinha acabado. E hoje eu vivo nessa casa até hoje, com muito conforto, comprando o que eu quero, fazendo o que eu quero. Eu brinco o seguinte: meu significado de riqueza, fazer tudo que a minha esposa, a minha mulher, a minha filha e a minha mãe quer. E proporcionar tudo isso para ela. Poder parar no posto de gasolina e não ver preço de combustível, poder ir no supermercado e não olhar preço de nada. Então, eu falo que isso é resultado de quê? Eu tenho muitos amigos que falam, pô, você está com uma vida muito. Você consegue fazer esporte todos os dias, você está com uma vida bem organizada e tal. Mas pouquíssimas pessoas sabem que o que eu colho hoje é fruto de que eu construí em 2017, 2018, 2019, 2020. Por quê? Porque eu fiz o que precisava ser feito todos os dias da minha vida. A Laura costuma falar que eu sou autista, né, Laura? Porque ela entende que eu sou muito hiperfocado em tudo quando eu vou fazer alguma coisa. E realmente eu tenho um hiperfoco muito grande mesmo. Eu sempre tive, porém o meu entendimento no mundo dos negócios, na vida, era muito bagunçado. Então, assim, eu agia, tomava decisões muitas vezes por vaidade, por o que os outros estão vendo, por uma necessidade de aprovação e etc. E aí eu tinha um hiperfoco, eu acertava muito, mas eu errava muito. E o que eu errava me jogava pro buraco. Então, de 2014 para cá, quando eu tomei essa decisão, eu nunca mais falhei um dia de treino. Você fala assim, pô, que maluquice é essa? Eu fico aqui 18 dias na Europa, eu treino todos os dias. Eu fico 15 dias nos Estados Unidos, eu vou andar 20 quilômetros do parque, eu vou treinar antes de sair para a rua. Eu vou acordar 1h30 antes e vou fazer o meu treino. Tenho vontade, aquela loucura, prazer de fazer todos os dias? Não. Meu corpo é um corpo normal, sou uma pessoa normal, só que se eu decidir fazer, eu vou fazer todos os dias da minha vida. Tem dias que você acorda bem animado, tem dia que você acorda muito desanimado, mas pego e faço o que eu tenho que fazer. Há 11 anos. Esse ano, eu fui passar o Réveillon em Nova York. Como eu falei, como é legal como é gratificante você conseguir realizar os sonhos da sua família, pessoas que estão do seu lado. Há tanto tempo, eu estou com a minha esposa há 25 anos, eu tinha 17 anos e ela 16, e ela viveu toda essa fase comigo, me conheceu como motoboy ainda, e eu poder proporcionar isso para elas, né, é muito legal, é muito gratificante. E só para falar um pouco de disciplina, dia 31 de dezembro, quando eu saí de Juiz de Fora, dia 27 de dezembro, para ir para Nova York esse virado do ano, eu botei minha roupa de corrida e saí de Juiz de Fora falando assim: vou correr uma maratona no último dia do ano em Nova York, no Central Park. Vou de chinelo com a loja da Adidas e vou comprar um tênis novo e vou correr com um tênis novo. Botei isso na minha cabeça. Só que eu só esqueci de um detalhe. Lá estava, no dia que eu corri, menos 16 graus, com o chão todo de gelo. Só que, se eu falei que ia fazer, eu peguei o meu chinelinho, peguei o chinelo, peguei o chinelo emprestado com a esposa do meu primo que mora lá, um chinelo que eu poderia descartar,
Fui para Adidas da Quinta Avenida, comprei um Adidas novo que eu queria comprar para realizar um desejo, realizar uma vontade que eu tinha de fazer isso. Fui para o Central Park e corri 42 quilômetros com menos 16 graus, com o chão, a maior parte com gelo duro. Então, assim, pô, mas isso é maluquice? Para a maioria é. Para mim foi uma coisa mais simples do mundo. Foi que, sim, meu primo e minha prima que moram lá, falou, cara, o ar é diferente e não sei o quê. Todo mundo tenta te broxar para você não fazer o que você saiu determinado a fazer. Porém, ninguém tira da minha cabeça quando eu coloquei na cabeça que vou fazer. Eu não ia dar essa oportunidade de eu falar assim, vou falhar essa vez, não vou cumprir o que eu saí para fazer. Não vou falhar. Porque se você falha num detalhe assim, você vai falhar em um monte de coisa. E fui, fiz, e foi a coisa mais simples do mundo. A única coisa que eu fiz foi me adaptar. Coloquei 3 calças, 3 partes de cima, luva, uma touca, um lenço para tampar tudo aqui, fiquei com o olho de fora e corri os 42 quilômetros assim. Foi muito melhor do que a Maratona do Rio que eu fiz em junho do ano passado, com calor danado. Foi muito mais tranquilo, muito mais suave, uma coisa simples. Mas por que que se tornou uma coisa simples? Porque eu estou há 11 anos treinando todos os dias da minha vida. Então, se tornou simples, por quê? Porque eu faço todos os dias da minha vida incansavelmente, independente de onde eu estiver. Então, eu levo isso para o mundo dos negócios. Se você tem um CRM, você tem que alimentar ele todos os dias. Se está todo mundo, o time inteiro comercial dizendo, gente, precisamos usar CRM, porque pelo CRM a gente vai conseguir ter informações, ter dados, alimentar o CRM. Isso vai gerar um fruto lá na frente para vocês, para a empresa, para o time comercial, e a gente vai crescer juntos. A maioria das pessoas tentam não fazer. Não sei como é aí, não nem perguntei a Laura, mas a maioria das pessoas fala: que saco CRM, que saco", mas tudo é um saco, só que tem que ser feito. E depois que vira automático, depois que a mente inconsciente é igual dirigir. Você aprendeu a dirigir, no início é difícil, depois virou automático, você dirige quase 100% no automático. Poucos por cento ali da nossa mente está ligada no que você está fazendo ali na direção. O resto é automático. E quando a rotina nossa, de todas as tarefas do dia, a gente coloca isso no automático, os resultados disso ao longo prazo é gigantesco, é extraordinário. Então, eu quero falar aqui um pouco o que o esporte trouxe para minha vida empresarial e minha vida dentro de casa, com a minha família, com todos que me cercam. Disciplina. Eu entendi, o esporte me ensinou o tempo de plantar, o tempo que você tem de cuidar e o tempo de colher. Muitos da gente tenta colher. Eu tenho amigos que ano passado tentou correr uma maratona treinando dentro do ano. Não dá, vai quebrar, vai dar problema, vai romper joelho, vai romper. Tem um amigo meu do time de vocês aí, que é o Arthur, vou condenar ele aqui. Ele estava sobrepeso, sem fazer esporte, de pouco tempo ele, vou correr a Maratona do Rio ano passado. Acho que ele rompeu o menisco, rompeu o joelho, algum problema. Por quê? Porque não dá para você treinar para uma maratona dentro de 12 meses. Não dá. A gente tem que entender o tempo. E o esporte ensina muito isso, a natureza ensina muito isso. Tem o tempo de plantar, o tempo de cuidar, o tempo de colher. Se a gente ficar na corrida dos ratos tentando só o fruto, só o dinheiro, 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 a gente fica cego. Você fica cego. Aí você corre a maratona sem estar preparado, aí você machuca. Tem gente que. A Maratona do Rio do ano passado, você vê assim, muitas e muitas e muitas pessoas faltando 3 quilômetros, deitado no chão e não consegue mais. Por quê? Porque não se preparou, não se capacitou para fazer aquilo ali. Eu corri a maratona rindo, rindo, coisa mais. Quanto você quer correr? Eu queria correr abaixo de 4 horas. Eu corri em 3 horas e 30.
Por quê? Porque eu me capacitei para isso. Eu me desenvolvi para isso. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Então, o esporte me ensinou deixar o ego de lado, ter um coração aprendiz com quem sabe, buscar conselhos de quem já fez o que você fez. Você está no time comercial, procura as pessoas daí, Laura, por exemplo, que tem anos e anos, décadas da área comercial. Acredito que o Rogerinho, todo o time aí, se você entende que tem pessoas que estão no nível acima do seu, seja humilde, pede ajuda, pede conselho, fala que quer aprender, abraça a causa. Por quê? Porque a gente sempre tem algo a aprender. Sempre. Nunca a gente vai se satisfazer e ficar 100% pronto. A gente sempre vai ter pessoas no nível acima da gente. Só que se você não tiver humildade, você não vai aprender, você não vai entender isso. Então, eu falo assim, o esporte, ele é democrático. Não é o rico que vai ser o melhor, não tem isso. É o mais disciplinado, é o mais determinado, é o que vai repetir incansavelmente. Por isso que o futebol, todos os esportes aí, é um meio que muitas pessoas muito pobres conseguem transformar a vida delas. Por quê? Porque quem mais treina é o que vai ser o campeão, não tem jeito. Então, o esporte me ensinou poder da repetição, autorresponsabilidade, você entender que você precisa de ter responsabilidade sobre o que você tá colhendo. Se você está colhendo uma vida mais ou menos, uma vida morna, é porque você está sendo morno na sua vida, você está sendo morno no seu cuidado com o seu corpo, no seu cuidado com a sua alma, com o seu espírito, com o seu trabalho, com o seu plantio todos os dias. E quem quer viver uma vida acima da média, não dá para fazer nada morno. Tem que ter intensidade, tem que ser igual a Laura aí, ó. 9 horas, estou escutando ela aqui. Gente, 9 horas! Tem um monte de gente que não entrou. E é isso. Quando eu falo coração aprendiz, coração humildade, é o quê? É você escutar a Laura falar isso e não ficar com raiva, não levar isso para o coração, não ser infantil. Entender que a Laura está falando isso, por quê? Porque ela quer que todo mundo cresça. Ela está dando a mãozinha para você e fala assim: meu filho, tenha responsabilidade. Eu estou contigo. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te encher o saco. Eu estou aqui para crescer, ganhar dinheiro e fazer todo mundo crescer junto. Só que quem tem um coração duro, quem é muito infantil, quem se controla muito pelas emoções, não consegue separar as coisas, entende a Laura falando que, 9 horas o negócio está marcado. A pessoa não entrou 9 horas, se ela escuta falar, ela fica com raiva. Isso é infantil. Eu brinco, eu tenho um monte do meu time que às vezes elas ficam com raiva porque eu falo: gente, a minha filha de 11 anos, ela entende que quando eu falo é pro bem dela. Ela não leva para o coração igual vocês estão levando. Eu estou aqui fazendo uma provocação, eu estou perseguindo vocês, não é para atrapalhar a vida de vocês, é para que vocês corram mais rápido, para que vocês façam melhor. Não é para atrasar vocês, é para fazer vocês correrem comigo. É o contrário do que vocês estão entendendo. E isso é resultado de trabalho todos os dias, do dia a dia, levantar da cama, fazer um treino, fazer um esporte, cuidar da mente, cuidar da cabeça, ter um autocuidado, porque eu brinco assim: se você não cuidar de você, você não vai conseguir ajudar ninguém, você não vai conseguir ser um vendedor, um corretor, que o cliente quer estar perto, quer comprar, sua energia vai estar ruim. Eu brinco que eu sempre vendi muito bem, por quê? Porque eu chegava, eu não estava preocupado com a venda. Eu estava ali batendo papo, falando de outras coisas sem ser o produto. O cliente queria me comprar. Eu tenho cliente que já me comprou casa em Bitport que eu fiz por vídeo. Imagina o cara comprar uma casa de 650 mil reais por videoconferência, que a pessoa trabalha numa mina de minério no Pará. E ela só apaixonada com Bitpoca. Por quê? Por causa da minha energia que eu transmiti. Não foi por causa da casa, não. Ele nem conseguiu ver onde que é a casa. Como é que você... Por quê? Por causa da minha energia. Foi o que eu transmiti para eles.
Só que você não consegue ter uma energia legal para você fazer a sua vida ser uma vida extraordinária se você não começar desde o primeira pisada do chão que você der, saindo da sua cama, você não ser grato, você não ter ali uma fé, uma espiritualidade, você não ir fazer um esporte, que seja uma caminhada, cada um no seu tempo. Cada um tem que entender o seu tempo. Mas no seu tempo, do jeito que você tiver, com as ferramentas que você tiver, com os recursos que você tiver, faça uma caminhada que seja a coisa mais simples do mundo. Não invente desculpa, porque eu não tenho tênis. Eu estava em São Paulo esse final de semana, assisti uma palestra do Marcos Rossi. Ele nasceu sem pés, sem os dois pés, sem os dois braços. Você pensa bem. O cara malha e puxa 60 quilos no puxador de costas. Ele começa a palestra falando, o vídeo dele malhando, puxando só com um toquinho do braço, uma adaptação para ele puxar, ele puxa nas costas 60 quilos. E ele começa a palestra dele falando, por que você não foi na academia hoje mesmo? O cara surfa, o cara correu o Rally dos Sertões, o cara fez tudo. É um cara que tinha todas as desculpas do mundo para não fazer nada e ser um derrotado, ser uma pessoa morna, ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa que não realiza nada. E esse cara fez uma vida extraordinária mediante todas as limitações que, eu vou te falar a verdade, eu não sei se eu teria força para fazer o que esse cara faz. É impressionante. Quem quiser depois seguir é Marcos Rossi. É uma história de vida que ajuda muita gente aí no nosso dia a dia, porque a gente às vezes costuma arrumar desculpa, costuma reclamar, mas quando você vê a história desse, fala, caramba, a gente é muito rico, a gente tem tudo para ser muito feliz. E é isso. Tem mais tempo, Laura, para falar? Ou... Não, se deixar, você fala pela manhã inteira, né? E é muito É, bom sempre te ouvir. Eu só queria acrescentar uma coisa do Éder, que estava com ruim o sinal quando eu comecei a falar hoje, que o Éder tem uma característica muito, muito positiva. Ele consegue influenciar todo mundo que ele está inserido, no meio que ele está inserido. A nossa turma, né, que a gente tem uma turma de amigos, todos eram sedentários, gordos, acima do peso, ninguém praticava nenhum tipo de esporte, se alimentava mal. O Éder conseguiu levar todo mundo para andar de bicicleta, conseguiu levar todo mundo para poder fazer academia, para poder fazer maratona. Ele realmente, hoje, a nossa turma encontra menos, porque ninguém bebe mais. Ele fez com que as pessoas diminuíssem o álcool. Então, assim, ele tem um poder de influência incrível sobre as pessoas. E ele não cansa. Quando eu falo que ele tem hiperfoco, porque ele é assim, vai malhar, vai malhar, vai malhar. Tá bebendo muito, como é que é? Tá sendo levado pelo álcool, e assim, incansavelmente, né? Ele tem hiperfoco na Bíblia, do esporte, cada hora ele tá focado em alguma coisa. No G4, lá do Alfredo Soares, cada hora ele tá focado em alguma coisa. Mas tudo que ele pega para fazer, ele leva com disciplina até o final, com um altruísmo incrível, né? Ele chegou onde ele está, não é à toa, gente. Assim, eu sou uma fã dele mesmo, parece que eu sou hater, né? Falando que ele era gordo e careca. Mas eu mandei, inclusive, no link nosso de estudos, um post do Instagram dele, e ele mostra todo o processo dele, gordo, emagrecendo, uma bike. E quando ele quebrou, que ele teve que vender a casa, ele não contou isso, mas eu vou compartilhar com vocês. Ele falou assim: ou eu entro no esporte ou eu vou surtar. Porque você imagina ter uma casa de um padrão de 2,5 milhões e você ter que voltar para um lugar que você imaginou que não fosse estar mais. E nessa casa, ele dividiu o terreno, começou a construir a parte de trás, vendeu a casa sem ter como entregar, sobreviveu do dinheiro que esse cara comprou a casa com ele durante esse tempo todo e ele mesmo foi amassar, bater laje, puxar cimento para essa obra poder sair. E ali, naquele momento, ele aprendeu sobre obra, sobre pedreiro, sobre mestre de obras. E ele falou assim: eu quero vir para cá, porque eu quero aprender tudo como se faz. E assim ele fez. Por que que hoje os loteamentos, as construções dele são impecáveis, com paisagismo, com tudo? Porque ele entende do início ao fim do processo. Porque quando ele estava na merda, quebrado, sem dinheiro, ele se propôs a entender e aprender sobre algo que ele nunca imaginou, porque antes ele vendia carro e hoje ele faz construção e loteamento, né, entre outras coisas. ó, só me defendendo, Lauro, só me defendendo, se você acha aí focado em alguns detalhes. Mas eu só para vocês entenderem, é uma dica que eu recebi, que é um conceito que eu recebi de uma pessoa muito sábia, que ele fala o seguinte: as pessoas comuns focam na parte forte que ela tem.
quando, na verdade, a gente tem que focar na nossa parte fraca. Eu, por exemplo, eu tenho o meu corpo, é um corpo da cintura para cima forte, da cintura para baixo fraca. Onde eu tenho que focar? Nas pernas. Só que onde eu tenho prazer de treinar? Na parte superior. Só que o que eu faço? Como eu entendo isso e tenho visão clara disso, eu foco aonde eu sou mais fraco. Por exemplo, ela fala, você tem foco na Bíblia. Por quê? Porque eu sempre vivi no automático e nunca fui muito me espiritualizar, entender um pouco mais esse mundo sobrenatural. A gente vive muito no mundo natural e esquece que existe outras coisas no mundo. E aí, o que eu faço? Eu vou em cima, aí, ano retrasado, eu li a Bíblia do pé à cabeça, não entendi quase nada, aí eu busquei pessoas que entendem, o meu advogado, por exemplo, doutor Carol, tem até uma reunião com ele 10 horas agora, ele é um cara que já leu a Bíblia 11 vezes. Então, o que eu faço? Eu procurei ele, quero conversar sobre a Bíblia. Com o ensinamento que ele me deu, com a explicação dele, eu passei a entender melhor. E aí você tem uma visão muito clara. Eu falo assim, quando você entende um pouco mais a Bíblia, você tira esse bloqueio que muitas vezes a gente tem sobre a Bíblia. Eu não estou falando de religião, não, mas a Bíblia é um manual da vida. É impressionante a quantidade de ensinamentos que tem ali. Vou dar uma dica aqui que eu ganhei também. Leia todos os dias um provérbio de Salomão. Dia 1º você lê o provérbio 1. Dia 5 você lê o 5. Dia 31 você lê o 31. Todos os dias, todos os meses eu repito isso há mais de ano. Cara, isso é de uma sabedoria, de um entendimento que é impressionante como isso impacta na vida da gente, financeira, casamento, relação com filho, com amigo, como você ter sabedoria para você não reagir às coisas, às pessoas, é impressionante. E a gente usa isso e a gente é testado todos os dias. Então, quem tem um pouco de bloqueio sobre a Bíblia, eu falo que leia a Bíblia não como uma religião, nada de religião tal, não sei o quê. Leia a Bíblia, enxergue ela como um manual da vida, porque não tem nenhum lugar do mundo que você vai tirar tanto ensinamento para você viver uma vida extraordinária igual na Bíblia. Falando só um pouco sobre, a Laura falou, ele mudou todos os amigos, mas eu mudei todos os amigos que quiseram mudança, quiseram transformação. Os que não quiseram continuar na cachaçada, na zoeira, na bagunça, na vida louca, esses, infelizmente, se afastaram. Não dá para você conviver, não tem jeito. O ambiente, ele filtra. Ou as pessoas te acompanham e seguem, ou elas vão ficar para trás. Não tem jeito, você não consegue conviver. Não tem jeito. O ambiente, ele vai expulsar quem não faz sentido e vai trazer quem faz sentido. E uma última coisa que eu queria falar, que me deu um estalo na hora que a Laura falou aí, é que eu escutei de um conselho também, falando que o ser humano, ele deveria, que os judeus fazem isso, que são as pessoas mais prósperas do mundo. Ele corre desde o início da vida para ele romper o nível de sobrevivência. Ele rompeu o jogo do dinheiro. O que ele quer dizer com isso? Se você gasta 3 mil, 5 mil, 10 mil, quanto você gasta para você sobreviver? Faça uma fonte de renda para você fazer esse dinheiro. Por quê? Para você, a partir dali, você vai romper uma atmosfera, vai romper um nível que você, a partir dali, não faz nada mais pelo dinheiro. Tudo que você fizer, você vai fazer pela missão, pelo propósito. Não vai correr a corrida dos ratos mais. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua obra da sua vida sendo uma vida extraordinária. Então, os judeus fazem isso, você vê que é o povo mais próspero do mundo. Então, fica aí esse conselho que realmente faz toda a diferença. Eu tenho só mais uma dica. Um amigo que eu tenho, que eu convivo muito, que treina comigo, que é uma pessoa, é uma família que é patrimônio declarado acima de R$1 bilhão. E a família fala que a coisa que ele mais... A pessoa era vendedor de ovo, de rua, gente. Pobre, pobre, pobre.
Ele fala que o que virou, qual foi o segredo da sua vida? Primeiro, a determinação e o hiperfoco que ninguém para até hoje. Mas ele fala o seguinte: eu fiz um dinheiro para que eu conseguisse sobreviver e pagar as contas da minha família. Quando eu fiz isso de lá para cá, há mais de 30 anos atrás, todo o dinheiro da empresa fica na empresa. Até o salário da pessoa, do dono, fica na empresa. Ele não tira o salário, ele não consegue gastar o salário dele. Por quê? Ele fez uma renda passiva para sobreviver e pagar as contas de casa. A partir dali, tudo vira semente para ser replantada. E aí, meu amigo, acabou. Fechou o jogo, não tem para ninguém mais. É isso, espero aí ter contribuído aí com a vida de cada um de vocês. O que eu estou falando aqui é uma missão de vida que eu tento não, né? Porque quem tenta não consegue. Que eu tenho a intenção de passar essa mensagem para todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de passar. Então, agradeço aí a oportunidade da Laura, Rogerinho, todo o time da Inc. E a paciência aí de vocês todos me escutarem. Muito obrigada, viu, Éder? Quer fazer o convite para sábado, Éder? Ó, sábado agora eu vou ter uma turma do Método Scott, que é um treinamento que eu faço, dia 14/3. É de sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. É um dia que a gente passa falando de desenvolvimento pessoal. Eu passo muitas ferramentas que eu usei para transformar a minha vida de 2014 para cá. E eu passo muitos erros que eu tive durante a minha trajetória de vida de empresarial de 17 anos para cá. Então, é um dia intenso que eu estou na 7ª turma esse sábado agora. A gente tem conseguido mudar as pessoas, ajudar muitas pessoas e ter resultados muito satisfatórios de ver, sabe? Então, quem quiser aí do time, eu estou fazendo o treinamento R$ 1.900, mas a gente está cobrando R$ 149 pelo dia inteiro, simplesmente para custear o coffee break do dia todo, que é um coffee break que eu contrato do Colina Mercado Gourmet, que é top de linha, praticamente para fazer isso. Então, todo o time da Inc. aí, quem quiser fazer, não tiver a grana para pagar, pode vir, que não tem problema nenhum, só cadastra e me avisa, pede a Laura para avisar que eu falo com a menina do meu comercial aqui, que é cortesia. E se alguém quiser aí, vai ser um prazer. Esse ramo de... Acho que todo mundo é corretor aqui, né, Laura? Sim, todo mundo corretor, gerente, É, diretor, todo mundo da área de vendas. é. Essa área de corretagem, área de venda, é uma área que eu domino muito. Eu conquistei aí de 2014 para cá. Hoje eu construí mais de 100 casas desse período para cá. Eu fiz um estoque hoje, eu já entreguei 8 condomínios pequenos, tá? Meu produto era 40, 50 terrenos, não é condomínio de 500 terrenos, não. Que é um entendimento que eu tive ali de fazer o meu negócio com o meu capital próprio, eu faço o jogo, eu como 8 e tenho aí mais de 1.000 terrenos em estoque para mim trabalhar a futuro, em fase de obra e fase de aprovação. Então, é um segmento que eu tenho muita bagagem, que eu tenho muita experiência. Por mais que eu comecei com esse segmento de 2015 para cá, então faz 11 anos, porém, a minha indústria de embalagem que eu tive no Distrito Industrial, eu que construí o galpão desde do pé à cabeça, uma área de 5.000 metros, tudo que eu fiz, já mudei 8 vezes, então eu fiz 8, fiz 6 casas para morar e 2 eu comprei pronto. Então eu tenho uma experiência nesse segmento muito grande. Então, certamente consigo aí contribuir também para vocês. Então, se quem quiser e tiver a oportunidade de passar o sábado com a gente aqui, eu vou ter uma turma dia 14 agora e vamos ter uma turma dia 28 também, tá? Já É me um por chamaram mês aqui que no eu tenho privado, feito viu, gente? Já me chamaram para e a poder gente participar, viu? nesse sábado, nessa turma, vai ser a primeira turma que eu vou ter 3 convidados. Eu vou ter o Guilherme, dono da Ibor Transportes, que é uma empresa gigante aqui de Juiz de Fora, é uma das 5 maiores da cidade e uma das 10 maiores transportadoras do país.
Eu vou ter o Daniel Viseu falando de marketing, da importância do marketing na vida do gestor, do vendedor e da pessoa. E vou ter a Laura falando um pouquinho aí sobre vendas e a autorresponsabilidade de cada um que trabalha com venda e de todos os gestores, empresários também, sobre a responsabilidade de não culpar o time, porque tudo que acontece na empresa, tudo que acontece dentro do time comercial, simplesmente a responsabilidade é de quem está dando a mãozinha e não está conseguindo conduzir. Então a Laura vai dar uma chacoalhada também na turma aí. Então, acredito que vai ser um dia incrível. Quem tiver oportunidade, vai ser um prazer aí estar com Esse final de semana a gente tem o vocês. feirão. Quem tiver o feirão, tiver no plantão de sábado, pode ir para o dia 28, tá, gente? Mas me manda no Sim, privado aqui, que aí o Éder organiza. Mas convido vocês todos a participarem, viu? Assim, o depoimento das pessoas que participam desse encontro é realmente transformador. Beleza? Éder, muito obrigada. Sou sua fã, tá? Você obrigado sabe disso. vocês. Obrigado você, Rogerinho, você quer Laurinha. falar? Não sei se ele está aqui, está de folga hoje, se está aqui ainda. Mas muito obrigada. Se o pessoal que quiser, manda no privado aqui que a gente vai avançar, tá? Boa, Extrapolamos um pouco a hora aí, mas eu acho que deu uma sacolejada no time aí. boa. Beleza, Obrigado, pessoal? gente. Um Obrigada, abraço. Éder. Tchau, Deus querido. abençoe a vida de vocês. Tchau, Assim tchau. seja. Tchau, obrigada. Você nem viu que eu levantei minha mãozinha, né, Laura?